Boa, vamos dar então, rapaziada. Façam barulho, façam muito barulho, porque eu quero colocar na tela ele, Eduardo Magriço! Boa! Boa. Muito bom dia, Eduardo Magriço. Seja muito bem-vindo ao Pifado. Esse é o clima, tá? É todo mundo alegre, todo mundo feliz para falar de Grêmio, que é bom, né? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a quem nos assiste. Eu não sei se a rádio são ouvintes, são internautas, então ficam um bom dia aos ouvintes internautas. E que bom que o clima é descontraído, né? Porque o futebol tem que ser sério, é um negócio sério, envolve muita gente, mas é a parte divertida da nossa vida, né? A gente trata o futebol com muita seriedade, envolve muito disso, mas ele tem que servir para conteúdo, para distração, e é isso que faz o torcedor se apaixonar, né? Senão não tinha por que ter essa legião, 10 milhões de torcedores, se não fosse um momento de alegria, de descontração. Ainda mais agora que acabaram as eleições, né? A eleição sempre tensiona bastante as relações. A gente viveu um período muito longo de eleição no Grêmio, foram 3 meses, contando a eleição do Conselho, depois a eleição para presidente do Conselho, depois a eleição da chapa dentro do Conselho, e, por fim, a eleição de agora. Isso cansa o torcedor, cansa o eleitor, e o pior é que tudo isso acompanhado das eleições presidenciais e para governador e deputados, que também não foi um clima lá muito amistoso. Então, agora está na hora do torcedor relaxar, do aficionado por futebol relaxar, começar a prever o futuro agora também, começar a especular. Isso é que é bacana, né? Perfeito. Inclusive com Copa do Mundo, né, professor? Copa do Mundo, a gente está ansioso por outras coisas, para relaxar. A gente está ansioso para relaxar. Não tem pro jogador do Grêmio na Copa do Mundo? Eu vou dar uma olhadinha por aí, olhar o resultado. Se tivesse jogador do Grêmio na Copa do Mundo, tá aí sim. Né? Mas é o que todo mundo fala agora, tem que olhar para os mercados alternativos. Vamos olhar como é que tá o Equador na Copa, olhar uns jogadores dali. Ô, Magriço, faz o seguinte, tá? Quando tu for olhar a Copa do Mundo, tu já vai com um caderninho de anotação e vai anotando os caras. Assim, vai anotando como quem não quer nada, vai anotando os caras. Daqui a pouco vai que dá certo, né? Olha só, antes de passar... Acompanha a rede social do cara para saber se ele não quer morar na América do Sul. Quem sabe o De Bruyne não pensa, pô, meu sonho é ir para Cidreira no verão. Vai que a esposa queira fazer faculdade na PUC, né? Que já teve aquele rumor, a esposa já se inscreveu na PUC. Exatamente. Mas, Magriço, antes de passar a bola para os guris aqui, que eu sei que a gente tem bastante coisa para falar, eu queria puxar exatamente por isso. Tá mais leve, né? O clima tá menos tenso. Eu não sei se tu gosta de uma festa ou não gosta de uma festa. Deu para fazer uma festa ontem, depois da eleição? Como é que foi a situação ali, ganhar a eleição e ser eleito para esse novo triênio comandar o Grêmio? Assim, a gente fez uma festa ali nas sedes, né? Naquela rua ali na Leopoldo Brentano, na frente da arena, onde tem a sede ali de todos os movimentos. A gente fez a festa ali na sede, foi muito legal. Mas eu fiquei preso na arena porque teve uma legião de entrevistas ali para fazer, para dar atenção para todo mundo. Então, quando eu cheguei na sede, já fazia 1h e pouco depois do resultado, acho que era 1h40 depois do resultado. Aí cheguei, a gente tem amigo para quê, né? Me receberam com um banho de cerveja gelada, né? Eu não ia beber porque eu ia depois, ia vir para a praia, minha família estava na praia, então eu já fui recebido com um banho de cerveja gelada e deu para fazer festa, para abraçar, porque a gente envolve muito, né? E é um envolvimento completamente descompromissado, é aquele envolvimento que não tem contrapartida, a não ser a alegria de ganhar. A gente está no futebol, a gente é competitivo, quer ganhar sempre, né? Ainda mais quando envolve Grêmio, mas foi um momento assim de muita descontração, um momento de relaxar, um momento de comemorar, um momento de repassar os momentos difíceis, né? Contar analisar por que a gente ganhou, o que fez de certo para ganhar. Foi muito bom, esse momento de festa é muito bom, e futebol é festa, futebol é difícil, a gente tem que comemorar muito quando ganha, futebol não é fácil, assim, o óbvio tem que ser dito às vezes, mas futebol só um ganha, né? Então quando é tu que ganha, tu tem que comemorar muito, extravasar, porque no outro dia já é pauleira, né?
Com certeza. Eduardo Magrício, eu queria começar já te agradecendo muito, assim, te parabenizando pela vitória, enfim, da chapa, mas te agradecendo muito pelo teu tempo aqui com a gente, tá? E para te perguntar o seguinte, na tua fala inicial tu falou assim, ó, agora é o momento de relaxar. Então me ajuda a relaxar. Qual é o primeiro passo, qual é a primeira atitude que vocês vão tomar quando vocês tomarem posse ali no dia 16? Qual é a primeira coisa que tem que fazer? Porque a gente fala tanto de montagem de elenco, de ir atrás de jogadores, mas tem muitas reorganizações internas também. Eu queria saber, primeira coisa que vai ser feita quando vocês assumirem. Tá, então vamos ver assim, ó. A estrutura do Conselho de Administração, tá? O Conselho de Administração é um órgão colegiado que cuida de todos os assuntos do clube. Claro que o assunto principal é futebol, tá? O assunto principal sempre é futebol. Mas, se a gente for olhar o Grêmio tem marketing, comunicação, relação institucional, futebol feminino, base, transição, loja, relação com entidades, relação, venda de direitos de imagem. Cara, isso é relacionamento com o torcedor, relacionamento com o sócio. Cada ponto desses é um negócio diferente, tu tem que ter um drive diferente, o teu mindset tem que estar voltado para isso. Porque assim, ó, vender camiseta na loja é diferente de vender jogador, são coisas completamente... Então, o Conselho faltou ainda a Arena, faltou ainda a Libra, né? O Conselho de Administração é um órgão que não executa, é um órgão que recebe os projetos que vêm dos executivos do clube, é um órgão que propõe ideias, e é um órgão que aprova e toma decisão exatamente como acontece em qualquer empresa, né? As grandes empresas têm um conselho de administração que faz isso, fiscaliza a administração, fiscaliza o executivo. Então, esse é o trabalho que os 6 que foram eleitos estão fazendo. Enquanto isso, tem o futebol, que é a razão de ser do clube, que é o que gera conteúdo para tudo que a gente faz, né? O cara que vai comprar uma camiseta é um pedaço de pano. Uma camiseta do Grêmio não é um pedaço de pano, ela tem um conteúdo que está lá, e nós, os dirigentes, temos que fazer com que esse conteúdo signifique algo para aquele que está comprando, porque ele se dispõe a ir até a arena, comprar, pagar, né? Então a gente tem que dar conteúdo para isso. E o conteúdo do Grêmio, o principal conteúdo do Grêmio, depois eu quero falar um pouquinho dos demais conteúdos, o principal conteúdo do Grêmio é o futebol. E a gente vai seguir exatamente aquilo que foi a tônica do Guerra durante a campanha, profissionalização. O primeiro ponto é montagem de uma comissão técnica da diretoria executiva com muito rigor. Tem que ser gente qualificada, gente do tamanho do Grêmio. Tem que ser gente com bagagem, com experiência, e que chegue nesse momento que o Grêmio está vivendo. O Grêmio não sai de uma segunda divisão, consegue o acesso, o elenco precisa ser melhorado, algumas peças têm que ter oportunidades em outros lugares, outras peças têm que ser dada a oportunidade deles conseguirem mostrar o futebol que eles ainda não mostraram, renderem, mas a primeira coisa é estruturar o futebol. Enquanto isso, a vida do Grêmio segue, a gente tem aí muita coisa a ser feita, a ser revisto e a ser mantido em todos os setores. Mas a primeira coisa é montar a estrutura, porque assim, ó, quem toma a decisão de contratar, quem toma a decisão de dispensar, tem que ser o profissional. Se não for o profissional, se for aquele eu acho, a gente corre riscos enormes de fazer contratações erradas, e vocês aí já falaram de cada uma delas, eu não preciso repetir, vou deixar para vocês falar, até porque eu tenho que respeitar quem está lá. Léo Oberhera, tua pergunta, meu querido. Primeiramente, uma boa tarde ao Eduardo, agradecendo também a tua participação aqui conosco. A minha pergunta vai continuar cutucando a ferida, que a gente sabe que time que está ganhando não se mexe. Então deve ter alguma coisa de bom no Grêmio que vocês pretendem manter. Gostaria de saber o que seria isso e qual é o principal desafio para o próximo treino, qual é a coisa que mais está errada que vocês pretendem mudar nesse momento do Grêmio. Sem dúvida que tem coisa de bom, tá? O time ganhou, o time chegou até a final, chegou com folga no final, a gente teve muita angústia, né, como torcedor, mas o time chegou até a final. Tem uma base boa que está entrando aí, tem jogadores bons que renderam, e eu não vou falar em nomes, tá? Por favor, se vocês me pressionarem, eu não vou falar em nomes, porque eu tenho que respeitar o cara que vai trabalhar comigo, e ele tem que me respeitar também, sabendo que
Aqui, para o público, eu sempre vou defender a equipe. Tá? Isso não significa que internamente não se faça análise. Tem muita coisa boa no Grêmio, tem uma estrutura profissional muito boa. O Grêmio tem, para vocês terem uma ideia, o departamento de futebol do Grêmio tem 67 pessoas. Tá? Não é pouca coisa, é uma empresa que funciona sozinha. Tá? Óbvio que eles estão lá pela competência, pela capacidade deles, pelo gremismo. Isso tem que ser mantido. Tem que ser mantido e tem que ser melhorado. Foco, eu acho que o foco principal, além das contratações, das renegociações que vão ser feitas, o foco principal é mudar a atitude mental desse time. É mudar a atitude mental para uma atitude vencedora, para aquela atitude que nós, gremistas, estamos acostumados de sair de casa, indo para a arena, sabendo que o time vai entrar para ganhar. Eventualmente vai perder, mas ele vai ganhar. Ele vai fazer tudo para ganhar. Esse Grêmio eu não vejo esse Grêmio aí há uns 3 anos. Tá? E isso é atitude mental. Tu tem aquele jogador independente de quanto ele ganha. Tá? O salário tem a ver com a raridade do jogador. Tá? A gente paga mais caro por aquilo que é raro e paga mais barato por aquilo que é abundante. O salário não faz ninguém jogar mais. O que faz é a atitude mental. E essa atitude mental desse grupo de jogadores que foi assolado, machucado, cobrado, constrangido, é uma atitude mental que, a bola toca e queima. O cara tem medo de driblar porque, poxa vida, se eu errar, vai estar em todos os órgãos de imprensa. E a gente tem que fazer com que eles tenham, vamos errar, porque só fazendo que a gente vai acertar. Tá? O Grêmio, assim, o Grêmio foi um time absolutamente protocolar. Né? Não foi um time vibrante, que tomava iniciativa, que fazia as coisas acontecer. E isso tem a ver com a atitude mental. A gente viu o desespero do Renato ali no banco. Esses caras não fazem. Eles não fazem porque eles não conseguiram. Não é por lá, eles não são bons jogadores. São bons, sim. Mas não fazem porque não conseguiam. O estado mental, o estado anímico, se é importante para nós, as nossas atividades, imagina para eles que estão lá. E a gente tem que dar essa tranquilidade, fazer com que eles mudem, independente de quem fique e de quem saia. Boa, Magriço. Estamos aqui com o Eduardo Magriço, conselheiro de administração do Grêmio para o treino de 2023, 24 e 25. Eu vou ainda com as perguntas do Matheus Dalpiaz e com o Babton Leão, só fazer aqui uma lembrança, a pergunta do Mauro Júnior Analista. Ele coloca aqui, o Grêmio terá um coordenador técnico de futebol para implementar um modelo de jogo, uma filosofia do clube, diretrizes da base até o profissional? Qual a característica desse profissional? A pergunta do Mauro. Vamos lá. Esse é o trabalho do Guerra, é o principal trabalho do Guerra, tá? Sim, é importante que o clube tenha uma característica de jogo, tá? Que essa característica venha da base. Esse, por sinal, é o resultado é o trabalho que deu muito sucesso no River Plate. Né? Todo mundo pensava igual, forma de jogar, chegava alguma peça, já se encaixava. Né? Mas isso é uma construção. Se a gente for olhar para o Grêmio agora, a gente não sabe qual é o estilo de jogo do Grêmio. Esse estilo de jogo a gente não sabe se é um estilo retrancado, se é um estilo propositivo, se é um estilo reativo, se é um time que joga para o gol, se é um time clássico. O Grêmio não tinha estilo nenhum. Isso nós vamos ter que remontar a partir de agora. Né? E o que vai nos dar isso é a característica dos profissionais que trabalham com a gente e a característica dos jogadores. Esses nomes que foram especulados, que vêm do Uruguai e da Argentina, e que são negociações que a gente começou há algum tempo e tem a possibilidade concreta de virar realidade agora em seguida. Para isso a gente precisa assumir, coisa que a gente não fez, dá a característica do que essa gestão Guerra está pensando de futebol, que tipo de jogador a gente quer. Né? Primeiro tem que ter bola no pé, tem que ter qualidade, mas tem que ter entrega, tem que ter dedicação, tem que roubar a bola, tem que não deixar o adversário jogar. Esses jogadores, esse perfil de jogadores que nós estamos chamando agora e que nós estamos procurando. Né? Claro que cada um para a sua posição. A gente tem tempo e não tem tempo. Né? A gente tem aí
uma Copa do Mundo, que todo mundo esquece um pouquinho do Grêmio, vai deixar as coisas acontecerem. Tem todo o mês de dezembro para treinamento, e o Gauchão começa em 15 de janeiro, e a fase quente vai ser lá no início de fevereiro. Então a gente tem tempo. Mas a gente não tem tempo, porque a Copa do Brasil é logo ali. E eu não quero, e antes da Copa do Brasil, eu não quero perder Grenal, eu quero ganhar Grenal, eu quero ganhar o Gauchão. Então a gente tem tempo e não tem tempo. Vamos ter que fazer tudo junto. Tá? Pena que essa campanha se arrastou por tanto tempo. A Comissão Eleitoral do Grêmio teve que adiar a votação, porque sentia alguma instabilidade no time, porque senão a gente teria começado antes a trabalhar e já começaria a ter resultado. Mas não tem problema, a regra é essa, vamos jogar com essa regra aqui. Boa. Matheus Dalpiaz, tu como um cara inteligente que é, o nosso cara que vai mais pro lado da tática, da análise e tal, é sempre muito preciso nas tuas questões. Eu tô curioso para a tua pergunta. Bom, faço coro aos guris, Eduardo, pela tua presença. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Acho que está elucidando bastante o que vai ser o futebol e os caminhos. Acho que as contratações já dão uma amostra do que vem, as duas possíveis contratações. A gente não pode cravar nada, né? Até o anúncio. Mas deixa que o Magriço crava daqui a pouco. Não. O Magriço faz o anúncio aqui ao vivo em primeira mão. Se tivesse cravado, quem ia fazer o anúncio era o presidente, né? Esse é o momento dele, né? Não vou ser eu que vou atravessar o presidente, por favor, né? Mas a minha pergunta, eu vou para dois lados, assim. Primeiro, a questão da SAF, qual que é a tua visão em relação a isso, qual que é a visão do Guerra e de todo o conselho de administração novo em relação a isso, mas principalmente a gente viu o resultado recente do futebol feminino sendo positivo, campeão gaúcho, mostrando um futebol legal e vendo nessa evolução, no Brasil tá essa evolução do futebol feminino. Qual que é a visão do conselho e junto disso do presidente Guerra para o futebol feminino dentro do Grêmio? Tá. Vamos separar, que são duas coisas separadas, tá? Até elas podem se ligar em algum momento. Primeiro, com relação à SAF, tá? Nenhum de nós tem a intenção de vender o Grêmio, tá? Nenhum de nós quer passar para a história como o cara que vendeu o Grêmio, tá? A SAF salvou da falência, da inanição, Botafogo, Vasco, Cruzeiro. Existem outras SAFs, como o Bragantino, que está ali para fazer negócio, deixar o time ali na 10ª posição, por ali, pegar um jogador, lançar o jogador, vender, tudo isso é lícito. Também não é o papel do Grêmio. Tá? O Grêmio não está numa situação financeira confortável, mas longe de ser desesperadora, tanto que tem crédito para fazer as contratações que nós pretendemos fazer. Então, assim, não é o caminho que nós escolhemos a SAF e não vai ser, e eu não quero passar para a história como alguém que vendeu para o Grêmio, para um fundo americano, para um fundo árabe, para um sheik, seja lá quem for, com todo respeito a eles. Mas a SAF é uma ferramenta que vai começar a ser utilizada cada vez mais. Tá? A nossa proposta é preparar o Grêmio para que, em alguma eventualidade, se consiga captar recursos através de uma SAF com o controle do Grêmio, se for o caso. Tá? Por isso que o Conselho, e eu participei desses estudos também, eu sou advogado, acompanho a legislação da SAF desde que surgiu. Pode ser uma ferramenta excelente, né? Pode ser uma ferramenta que a gente, torcedor, possa também ser sócio do Grêmio SAF, com o controle do Grêmio. Tá? Mas isso é uma possibilidade que está muito longe, está muito distante, não faz parte do nosso radar, mas a gente tem que ter gente pensando nisso para que, havendo a possibilidade, a gente vá atrás, até porque outros vão ter mais recursos e nós não podemos ficar atrás, mas jamais que o Grêmio tenha um dono que não seja o seu torcedor. Tá? Eu costumo dizer que o torcedor do Grêmio é o dono do Grêmio e o sócio do Grêmio é aquele que decide o futuro do Grêmio. Tá? Fazendo o link com o futebol feminino. Tá? O futebol feminino deu aliás, quero agradecer para vocês aqui, porque eu tinha uma viagem no dia do futebol feminino, da final,
e eu fui ouvindo o jogo aqui pela Rádio Pachola, tá? E ouvi os comentários depois pela Rádio Pachola. Botei na internet e fui ouvindo até Santa Maria, ouvindo vocês. Então, me fizeram companhia na viagem. Boa! O que a gente vê? Elas eram exemplos de superação, de que é possível, de que elas têm qualidade, que os profissionais que trabalham no Grêmio têm qualidade, mas o Guerra teve lá onde elas jogam no Vieirão e viu que falta muito de estrutura para elas, tá? E aí a gente tem todo tipo de falta de estrutura, falta de academia, falta de acomodação. Algumas das atletas não são daqui e não têm onde morar, problemas de toda ordem, tá? E que o Grêmio destina aí para o futebol feminino uma importância pequena e que sai do futebol, que sai do geral. O investimento do Grêmio é muito menor que os demais. Eu vejo que o futebol feminino é uma fonte de receitas e ele tem que se rentabilizar, ou se não se rentabilizar, não depender tanto do caixa central do Grêmio. Tá? Então, o futebol feminino tem que ter lá a sua camiseta própria, o seu patrocinador próprio, o seu banner de patrocinadores próprios, as suas promoções próprias. Para quê? Para que esse dinheiro seja investido no desenvolvimento. Enquanto o futebol feminino não produzir os seus próprios recursos, o gestor do Grêmio vai ter que tomar uma decisão. Eu tenho 500 mil aqui sobrando, o que eu faço? Contrato um jogador de 500 mil para o time principal ou ponho no futebol feminino? Tá? Essa decisão é difícil de tomar e até hoje, bom, na situação que o Grêmio estava, a prioridade não era essa. Então, futebol feminino tem que ser visto como uma coisa isolada, ter uma estratégia de comunicação, uma estratégia de marketing diferenciada, até porque o futebol feminino atrai um público diferente do público do futebol normal, né? Eu estava ali em campanha antes do jogo do futebol feminino, antes de partir para a viagem, e eu vi as famílias chegando, me parecia um público bem diferente, pai, mãe, filho, namorados, namoradas, todos chegando, é um público diferente. E esse público talvez tenha expectativas diferentes do público normal. Então a gente tem que saber como se comunicar com esse público para entregar o conteúdo, eu sempre falo em conteúdo, né? Para entregar o conteúdo que eles esperam e receber de troca o consumo do Grêmio, o consumo do futebol feminino, gerando a receita que vai incrementar o futebol feminino. Existe também, já se falou, mas não se falou muito, quem sabe uma SAF do futebol feminino controlada pelo Grêmio, seria uma experiência, né? Mas esse assunto SAF é tão delicado, eu acho que a gente tem que tratar ele com muita parcimônia, porque sempre vai ter alguma interpretação, por isso que eu vou insistir. Não existe a hipótese do Grêmio abrir mão do controle sobre o seu futebol, sobre suas receitas, sobre os seus ativos. Perfeito. Eduardo Magriço. Oi, desculpa. Oi, Matheus, respondi? Boa. A gente está aqui com uma baita de uma audiência hoje. Obrigado, tá, gurizada? Todos vocês que estão aqui com a gente, deixando o like, interagindo, colocando algumas questões. Daqui a pouquinho a gente segue também a nossa live falando dos jogadores, o Cristaldo, o Carvalho. A minha última pergunta, vou fechar aqui a nossa entrevista com a minha questão logo depois do Babton, falando justamente sobre esses jogadores. Mas, Babton, por último, não menos importante, né, meu querido? Boa tarde, Magriço. Seja bem-vindo e muito obrigado mais uma vez aí por estar conosco. Bom, tu já falou, né, dos modelos de contratações de jogadores, né, de modelos de jogadores que a nova direção está olhando, que são os nomes especulados. Mas a gente vem de um exemplo em que o Grêmio fazia algumas contratações, o modelo financeiro de contratação era jogadores em fim de contrato ou livre no mercado por um salário astronômico, né? Eu quero saber se vocês já têm um modelo financeiro para as contratações que vocês vão seguir e já linkado nisso, tem algum plano para os jogadores que terminaram a temporada e já vêm de outras temporadas com um clima bem pesado com os torcedores? Tem algum plano para esses jogadores? Certamente que tem, e certamente que eu não vou falar, tá? Porque tem que respeitar. Não pode dar nem um... Não, eu entendo a tua pergunta, mas eu volto a insistir. A gente tem que respeitar muito quem está lá, são profissionais.
tu desrespeita um profissional, tu desrespeita todos, né? E eles têm que confiar na direção, sabendo que essa direção vai defendê-los de tudo que possa prejudicar o desempenho deles, a imagem deles. Eu vejo assim como torcedor, tá? Eu acho que alguns jogadores realmente não se adaptaram, não estão no momento bom da carreira, ou já estão em fim de carreira e deram lá a sua última energia, o seu último gás agora na Série B. Existem outros jogadores que não produziram bem num ambiente, e eu falei do mindset, do drive mental que eles têm, né? Porque o grupo era um grupo muito angustiado e talvez alguns desses jogadores consigam produzir mais num grupo arejado, num grupo renovado, num grupo vencedor, num grupo com outra proposta. Essa avaliação tem que ser feita por quem está lá dentro, tá? Porque tem que falar com o cara, sentir a energia dele e saber, pô, esse cara vai estar comigo e ele vai fazer mais do que ele fez no ano passado, né? Quem der isso, quem mostrar isso, poxa vida, por que não aproveitar isso sem citar nenhum nome, tá? Eu estou aqui falando, pensando nos nomes de cada um, só que eu não vou dizer, tá? Então, assim, e outra coisa, a gente não consegue transformar... O Grêmio tem 70 jogadores profissionais, considerando o elenco que restou, o elenco dos jogadores que foram emprestados e o elenco que estava na transição, tá? A gente não pode reter esses caras no Grêmio. A gente tem que deixar esses caras terem as suas carreiras, fazer o seu sucesso. Eu não posso segurar um jogador e dizer, pô, se esse cara estoura, depois vão dizer que eu fui incompetente de não ter segurado. É o risco de quem está no poder. A gente tem o compromisso com os jogadores de, pô, deixa o cara viver, deixa o cara ter a sua vida. Eu fico com um percentual do direito federativo, se der certo, mas eu deixo esse cara ter a vida dele, né? Esse é um trabalho que tem que ser feito também, né? E não tem nada a ver com reformulação. Isso aí tem a ver com gestão, com administrar um ambiente muito grande. No elenco principal cabem 34, 35 jogadores, não mais que isso. O Renato gosta de trabalhar com um pouco menos, até para dar chance que a renovação que vem da base, alguma contratação pontual que apareça, né? Então, sim, a gente tem toda essa preocupação. Em seguida vai ser, eu acho, primeiro a gente tem que tomar posse, vão ser anunciados os nomes dos cargos políticos do futebol, né, que vão poder falar com mais propriedade sobre esses pontos, porque eles vêm estudando isso há bastante tempo, estudando os contratos. A gente só teve acesso às informações dos contratos do Grêmio na quarta-feira da semana passada. E a gente vem de um grupo desequilibrado, né, em termos de remuneração. Jogadores que jogaram muito, produziram muito, têm remunerações aquém daqueles que jogaram pouco, entregaram pouco. Isso também causa desequilíbrios dentro do elenco. E, bom, quando as coisas são para dar errado, elas dão erradas em cadeia, né? E a gente tem que fazer com que as coisas deem certo em cadeia. Perfeito. Obrigado, Magrício. Só, César, quando o Magrício falou ali que o Renato gosta de trabalhar com esse número de jogadores, é alguma pista, Magrício? Não. O do Renato? O Renato é prioridade. O Guerra já falou disso. Podemos falar do Renato, assim, ó. E uma coisa que me incomoda quando se faz essa análise do Renato, tá? É que todo mundo fala daquelas características do Renato depois da entrevista, fala daquele Renato da entrevista. E o Renato é assim, é o jeito dele. Agora vamos olhar a qualidade do Renato, vamos olhar o trabalho que o Renato fez. Vamos olhar lá o Renato em 2010, que pegou um clube lá no rebaixamento e levou até o 3º lugar. E se tivesse mais 3 rodadas, talvez beliscasse o campeonato, tá? Vamos falar esse Renato que todos os jogadores confiam nele e abraçam ele, que não é de graça, tá? Mas o Renato poupa jogadores. Poxa vida, olhem os jogos que o Grêmio ganhou, as conquistas que o Grêmio teve e vê se não era para poupar. O Grêmio tinha jogadores já com idade avançada, como é que não ia poupar os jogadores? Agora,
tu aposta num objetivo, nem sempre consegue um objetivo. Até onde o Renato teve, conseguiu uma semifinal de Libertadores. Teve aquele jogo com o Flamengo. Sim, teve aquele jogo com o Flamengo. Eu estava lá. Mas vamos olhar o jogo aqui em Porto Alegre, né, que o Flamengo teve 3 gols anulados, se eu não me lembro. E vamos olhar a escalação, as improvisações que ele teve que fazer naquele jogo aqui em Porto Alegre. E o time que foi para o Rio de Janeiro estava mais desfalcado ainda. Né? E ele conduziu até aquele momento. Bom, aí o que acontece? O Maicon perde um gol feito, nós tomamos um gol de escanteio, tomamos um segundo gol de escanteio, tomamos um terceiro gol de escanteio, aí desandou. Mas se a gente for ver, com o Renato, ele segurou o rojão com o que ele tinha até onde deu. Tá? E ele tem essa qualidade. Só que ele nunca vai dizer, eu tinha o Paulo Miranda na ponta, na lateral direita, porque ele não vai reclamar do Paulo Miranda. Tá? Ele não vai reclamar. Ele vai sempre dizer, o meu pessoal é bom, porque ele sabe que esse pessoal é que vai levar ele lá adiante. Então vamos olhar um pouquinho para a qualidade do Renato, né? Todo mundo é criticado, né? Todo mundo, quem está no futebol tem que estar aberto para receber crítica, tem que entender a crítica justa, injusta, verdadeira ou mentirosa. Isso acontece. Só não é criticado quem ganha. Tá? Não tem que ter medo da crítica. Agora, vamos olhar para a parte boa do Renato, que dá e sobra. Mas ele não é um cara tático que nem é o treinador tal. Mas a parte tática tem gente que faz. E ele conhece a tática dele, ele sabe como fazer. Os modelos de jogo do Renato são muito parecidos. E não vamos esquecer, 2016, 2017, ele montou um time maravilhoso, taticamente perfeito, que nos encantava. O modelo se esgotou, no final o modelo se esgotou em 2018, sim. Em 2018 todo mundo já sabia como marcar o Grêmio. Olhando para trás, a gente pode olhar, poxa vida, se a gente tivesse feito uma reformulação de elenco naquele momento, se tivesse trocado algumas peças, se tivesse um jogador um pouco mais driblador, se tivesse um meia que chutasse de fora da área, talvez a gente tivesse conseguido quebrar os bloqueios que os adversários faziam. Mas assim, todos os times que vinham jogar com o Grêmio na Arena faziam 2 linhas de 5. Era impenetrável, porque do outro lado também os caras conheceram o Grêmio. Mas o Grêmio encantava. E foi o Renato que fez. Foi o Renato, mas ele pegou um time do Roger. Em parte, sim. Né? Mas o Roger não vinha ter os resultados que o Renato teve. Então, nós estamos falando de um treinador de excelência. Né? Tomara que venha, tomara que a proposta dele caiba dentro do orçamento do Grêmio, tomara que as conversas que o Guerra e a comissão técnica tiver com ele tragam o Renato para cá. Eu vejo ele como o treinador certo para o Grêmio, para esse momento do Grêmio. Maurício, eu preciso encaminhar também aqui o nosso final de papo para a gente também dar sequência e para te liberar também, né? Porque a gente já está bastante tempo conversando aqui. Eu necessito mesmo falar de 2 coisas, tá? Uma, como é que está a situação da Libra, rapidamente, como é que está a situação da Libra, que envolve o Grêmio. E 2, Alexandre Rolim e Antônio Brum são nomes possíveis para o departamento de futebol? Tá, então vamos falar do Rolim e do Brum. Sim, são possíveis, tá? São da estrita confiança do Guerra. O Guerra trabalha com quem ele confia, o Guerra vai dar muita atenção no futebol, confia muito neles, mas eu te confesso, estou sendo sincero, te confesso que eu não sei se são eles, tá? Especulo a mesma coisa que vocês, tá? Mas conheço eles, são extremamente sérios, conhecem futebol e são da confiança do Guerra, e nesse momento com que a gente assume, é fundamental essa confiança. Libra. Vocês fazem perguntas inteligentes, por isso que eu estou falando bastante aqui, tá? Vocês me cortem, tá? Porque eu não gosto de falar. Tá? Libra, o que acontece com a Libra? Tá? Se formou 2 blocos de clubes, os clubes que foram para a Libra, os clubes que foram para o Forte Futebol. Eu imagino que o Forte Futebol, na verdade, nunca quis se formar como uma liga independente, mas sim ser uma reação para poder negociar melhor que a Libra. Eles já conseguiram alguns avanços na negociação, como, por exemplo, a Libra queria que 40% da renda fosse dividida de forma igualitária. Eles conseguiram aumentar isso na negociação para 45%.
os detalhes que separavam um de outro já são menores do que agora. Por que é fundamental a Libra? Vamos falar apenas em Campeonato Brasileiro. Porque o que o clube tem para vender são 19 jogos na sua casa. E o comprador dos direitos compra o que quer. Então, assim, ou eu tenho, como o Grêmio vai ter, perto de 5% de um Campeonato Brasileiro inteiro, ou 19 jogos para vender. Tá? Ser sócio de um Campeonato Brasileiro inteiro, com todos os jogos, é muito melhor do que eu ter só os meus 19 jogos. Eu vou conseguir muito menos dinheiro com isso. Sendo que, fazendo de forma organizada, eu consigo vender para o mercado nacional, consigo vender para o mercado internacional, consigo fazer isso em todas as outras plataformas que quem compra o direito acaba não explorando ou explorando menos. Tá? Então, estar na Libra, estar na Elite é fundamental para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Existe uma proposta de um fundo, o Fundo Mubala, pagando cerca de $1 bilhão por 20% dos direitos futuros. Tá? Isso não é, isso é como se fosse uma luva para a assinatura do contrato. Tá? Isso não é o direito propriamente dito, é o cara que vai antecipar 20%. E esse $1 bilhão vai ser dividido entre os clubes conforme critérios. O campeonato da Série B não está vendido para 2023. Tá? Então, assim, a gente chega para um clube lá, qualquer clube que ficou na Série B, e a Libra vai dizer para ele o seguinte: olha, eu tenho aqui alguns milhões de reais, que é a tua parte nessa luva, e eu vou comercializar o Campeonato Brasileiro para tu ter renda. Se ele não fizer isso, ele não tem alternativa. Como a Libra, diferente das ligas europeias, ela engloba a primeira e segunda divisão, tá? Esses clubes todos vão aderir, até porque eles não têm outra alternativa. E vão ser bem remunerados, tá? Não vão ser maltratados, né? Porque a Libra entende que tem que desenvolver todo mundo para que o produto dela seja melhor. Não adianta ter só Flamengo e Corinthians não vão jogar sozinhos. E a partir daí se esvazia o Forte Futebol e eles vão aderir às negociações com a Libra, porque são negociações justas. Claro, cada um tem seu critério. Vamos dividir conforme a performance do passado, vamos fazer de 1980 para cá, são essas coisas que cada um tenta tirar uma vantagem. Mas, no geral, todo mundo que entra na Libra fica melhor do que está. O que se discute na Libra são as questões comparativas, relativas. Grêmio em relação ao Flamengo, Atlético Goianiense em relação ao Grêmio, sabe? São essas coisas que o cara, eu ganho mais dinheiro, mas no entanto o meu adversário ganha mais que eu. Né? Então o cara tem que se despir um pouquinho dessa imagem para conseguir entender que ele vai ganhar mais. Tá? Então a Libra é uma realidade, deve acontecer aí no primeiro trimestre de 2023, até porque a negociação de direitos de imagem ela é feita com muita antecedência, né? Principalmente as negociações nos outros países, a negociação internacional. Tá? O Grêmio está bem na Libra, o Grêmio está sendo respeitado na Libra. As outras entidades veem o Grêmio como aquele que vai ser o canal de convencimento para os demais que estão mais reticentes. Perfeito, então, Eduardo Magriço, te agradecendo muito, muito, muito mesmo a atenção com a gente, a tua disponibilidade, né? A gente ficou aí, falar de Grêmio é muito bom, né? A gente ficou praticamente 45 minutos conversando sobre questões do Grêmio, e eu tenho absoluta certeza que a gente teria outras tantas questões para tratar. Por isso mesmo, te peço a gentileza até, Magriço, de que se tu puder transmitir a mensagem para os teus pares também, as portas da Pachola estão escancaradas para vocês, para que a gente possa fazer esse intermédio entre
o Grêmio, na figura dos jogadores, comissão técnica, a direção, como é o caso de vocês agora, e a torcida. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso intuito. Então as portas estão escancaradas para vocês. Sempre que tiver oportunidade, a gente puder conversar sobre Grêmio, certamente estão mais do que convidados. Obrigado, tá, Magriço? Obrigado, vamos estar sempre à disposição. Grande abraço.